1 João, capítulo 5. Versículo 10. Primeira João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E João, capítulo 5. Aqui nós temos um discurso impressionante do Senhor Jesus, onde ele não deixa nenhuma dúvida de quem ele é, de quem ele era e de como ele veio a essa terra, qual era o seu caráter, a sua natureza e o seu poder. Então, no versículo 17 de João 5, mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Senhor Jesus foi entregue pelos judeus não porque eles duvidaram que ele era o Messias. Eles até tiveram boa vontade para fazer uma investigação se de fato Jesus o Nazareno era o Messias prometido por Deus. Mas o que os surpreendeu era a informação que Jesus não só se declarava como Messias, mas se declarava como o próprio Deus. Isso os judeus não puderam aceitar. Então os judeus queriam matá-lo, porque o Senhor Jesus, ele dizia-se Filho de Deus e Deus como Pai. E ele não deixa dúvida no restante desse discurso. Olha só o que ele fala no versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O Senhor Jesus, ele mostra a sua perfeita unidade com o Pai. Ao falar, não é essa a resposta dele para Filipe, um pouquinho mais para frente aqui em João, quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor fala: ô Filipe, há quanto tempo você me vê? Quanto tempo você está andando comigo? Você está me perguntando, mostra-me o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um, e eu faço exatamente as mesmas coisas que o meu Pai faz. No versículo 20, fala: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Senhor Jesus tem essa autoridade dada pelo seu Pai. O Senhor Jesus tem a autoridade de vivificar a quem Ele quer. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Senhor Jesus recebeu do Pai a autoridade de julgar. E ele recebeu do Pai o privilégio da honra. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Toda honra, quando se dá ao Filho, o Pai recebe essa honra. Não há competição, não há ciúme entre eles. Você quer honrar o Pai, então honre ao Filho. Versículo 24. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus dá testemunho: eu sou
esse caminho. Aquele que crê em mim, ele não experimentará a morte. Ele passará da morte para a vida. Ele estará livre do julgamento e do juízo. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Na minha opinião, versículo 26 é a melhor definição que eu consigo entender de Deus. Deus é um ser que tem vida nele mesmo. E o Senhor Jesus está falando assim, da mesma forma que meu Pai tem vida nele mesmo, quando ele me gerou na eternidade passada, ele me deu a mesma natureza dele, e eu tenho vida em mim mesmo. Pense em qualquer outra criatura, pense em qualquer outro ser vivente, pense em qualquer outra situação. Satanás, o anjo mais poderoso que possa existir, um arcanjo, um querubim, qualquer outra criatura, não pode fazer tal afirmação. Eu tenho vida em mim mesmo. Eu não preciso de nada para existir. Eu não preciso de ar, eu não preciso de comida, eu não preciso de líquido, eu não preciso de sol, eu não preciso de lua, eu não preciso dormir. Eu sou como Deus Pai. Eu tenho vida em mim mesmo. E olhem para mim. Eu vim como filho do homem a essa terra. E é por isso, Celso leu rapidamente Atos 17, Deus deu ao Filho autoridade para julgar. Porque ele, como homem, e perfeito como ele era e é, ele tem essa autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre os espíritos. Não há nome maior do que o dele. Falando tudo isso, na continuação do discurso, o Senhor Jesus fala no versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E é aí que está o grande desafio da nossa fé e a origem de todos os nossos males. Medite nisso. A origem de todos os seus pecados. A origem de todas as nossas deformações. A origem de toda a nossa ansiedade. A origem de todos os males que nos definem está no fato de nós não crermos que Jesus Cristo é o melhor e a única resposta de Deus para nós. E o Senhor Jesus, então, ele fala, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não creem em mim. E aí nós entendemos a fala do próprio evangelista, apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5. Quando nós olhamos para Deus e não temos Jesus Cristo como a nossa vida, nós o fazemos mentiroso. Porque Deus fala, o melhor que eu tinha, eu te dei. O que você precisa, em todas as circunstâncias, dimensões, está na pessoa do meu filho. E quando nós buscamos descanso, refresco, cura para as nossas dores, para as nossas ansiedades, futuro que não é em Cristo, nós chamamos Deus de mentiroso. Porque o testemunho de Deus é este, que Ele nos deu o seu Filho. E a vida eterna está no seu Filho. Quando nós partimos esse pão aqui, o Senhor deseja nos ganhar de tal maneira que o nosso coração precisa ter muita clareza. Nós estamos fazendo uma memória, não de uma obra paralela, uma obra que não é central para a nossa história, uma obra que não é central em termos de resposta de Deus para a nossa vida. Nós estamos falando da coisa mais importante que aconteceu nesse planeta. E nós estamos falando da pessoa mais importante que existe no universo. E como nós nos aproximamos desses elementos e como nós lidamos e respondemos a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O pior que pode acontecer para nós é participarmos desse momento de qualquer maneira, como um costume. E o nosso coração está confiando no contrato da empresa. Nosso coração está confiando na cirurgia que o médico vai fazer para nos curar das nossas doenças. Nosso coração está confiando na possibilidade de casar, na possibilidade de ter filhos, na possibilidade de prosperar. Não.
o Senhor fala, então você está me chamando de mentiroso, porque essas coisas não são o centro da vida. A vida está em meu filho. E como que você responde a essa verdade? Então eu imagino assim, irmãos, eu já usei essa história, eu acho ela muito bonita. Mas é como se fosse todos nós. Já ouvimos, né? Todos nós estamos nesse salão, talvez tenha alguém que está nos visitando pela primeira vez. Todos nós já ouvimos falar de Jesus. Provavelmente todos nós conhecemos a história de Jesus. Mas há dependências e há realidades bem diferentes entre todos nós aqui. Então eu gosto da historinha do menino, talvez com 5 anos de idade, que foi conhecer o mar, porque ele não conhecia. E ele então chega naquela praia e ele vê aquele marzão. Nunca tinha ido. Ele, com os pés descalços, ele pisa na areia fofa. Ele consegue ver a brisa, né? Aquele brisa do litoral. Aquele vento que bate do mar. Ele vê as ondas. Ele mergulha no mar pela primeira vez. Ele leva o seu caldo pela primeira vez. Ele experimenta o sabor da água, vê que é salgada pela primeira vez. E quando ele sai ali da água, ele olha um pescador. Um senhor talvez de 70 anos. Puxando um pequeno barco. Todo marcado com o sol. Todo marcado de feridas. Porque o pai dele era pescador. Ele herdou essa profissão. Ele vive ali no lado do mar. Todos os dias ele sai para pescar. Todos os dias ele depende que o mar lhe dê o sustento. Todos os dias ele vai para ali e lança sua rede. Todos os dias ele volta para sua casa. E aquela criança então corre para esse pescador que está puxando as suas redes e seu barco e fala para ele: bom dia, você sabia que eu conheço o mar? E ele então gentilmente olha para ele e ri e fala: bem, pois eu ainda estou o conhecendo. E nós estamos diante dessa mesa querendo fazer memória de alguém. E pode ser que tenham pessoas aqui que só domingo que vem vão lembrar de Jesus, a vida eterna. E talvez tenham pessoas aqui que dependam dele para tudo. O convite é o mesmo. Venha, experimente da minha vida. Eu sou a vida eterna. Eu sou o que você precisa. Não coloque nada no centro. Você vai se decepcionar. Me coloque no centro e eu vou reorganizar a sua vida por completo. Quem beber da água que eu dou, jamais terá sede de novo. Quem experimentar da minha carne, do meu corpo, eu tenho poder de dessedentar e saciar suas necessidades. Sabe por quê? Porque eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão de Deus. Eu sou aquilo que Deus te deu para que a sua vida seja plena. Antes de partirmos o pão, convido os irmãos a cantarmos Só em Jesus Confiarei. E esse é o desafio que temos, né, de avançarmos numa relação com o Senhor Jesus. E esse é o trabalho do inferno. O inferno, ele não vai se incomodar tanto de você estar aqui nessa manhã. O inferno não está muito preocupado se você está ofertando, se você está na escala de algum serviço, se o seu coração não for de Cristo. Toda a atenção do inferno está para que o Senhor Jesus não seja aquilo mais importante para nós. Esse é o trabalho deles. Por isso que nós falamos há pouco tempo, João 16, né, quando o Senhor fala que Ele enviaria o Consolador para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Convencer-nos do pecado, por quê? Porque vocês não creem em mim. Esse é o maior pecado da humanidade. Esse é o pecado que deforma e destrói a gente. Deus Pai está falando para você e para mim: eu já te dei tudo o que você precisa. Mas amanhã, não com a boca, mas com as nossas obras, nós vamos falar para Deus: mentira. Mentira, eu preciso de outras coisas que o Senhor não está sabendo. Que o Senhor fale aos nossos corações e que essa oração seja verdadeira para nós. Permanecermos em Cristo. Essa é a salvação
para o nosso coração.